Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, né? E como vocês podem ver aí na descrição do vídeo, hoje eu irei falar sobre uma obra da nossa literatura brasileira, que é a obra A Moreninha, do escritor Joaquim Manuel de Macedo. E esse livro, ele é considerado um dos primeiros romances do romantismo brasileiro, e ele é da primeira geração romântica, porque o nosso romantismo é dividido em 3 gerações: primeira, segunda e terceira geração. E a primeira geração está caracterizada pela exaltação da natureza, a valorização do índio, essas coisas. E o que é que vai acontecer? Esse livro, ele conta a história de Augusto e Carolina. Tudo começa quando os amigos Augusto, Leopoldo, Felipe e Fabrício decidem fazer uma viagem durante o feriado para a casa de avó de Felipe. Mas antes dele ir para a casa da avó de Felipe, eles decidem fazer uma aposta. Nessa aposta acontece o seguinte: o Augusto é aquele garoto que se diz inconstante de amar uma pessoa por mais de 3 dias. Então, assim, ele é aquele garoto que não consegue, é no máximo 3 dias e pronto. Ele não consegue se envolver com a garota, sem ficar com ela uma semana, um mês, não. É 3 dias, gente, 3 dias e pronto, acabou. E com isso, o que é que diz nessa aposta? O Felipe faz o seguinte na aposta: se Augusto voltar da ilha apaixonado por uma das garotas que ele apresentou como que antes dele ir para a ilha, ele fala das garotas que vivem na casa da avó, que são as primas e a irmã, né? E se ele voltar da ilha apaixonado por uma das garotas, o Augusto vai escrever um romance. Caso contrário, o Felipe que vai escrever o romance. Então lá eles vão para a ilha, acontece muitas coisas que não irei entrar em detalhe, porque eu quero que vocês procurem e vejam as coisas que acontecem nessa ilha. Eu prometo que vocês não vão se arrepender. E durante uma dessas coisas que acontece lá na ilha, na casa da avó de Felipe, ocorre uma discussão. Nessa discussão, eles estão sentados numa mesa e simplesmente os amigos de Augusto começam a falar mal dele na frente dele mesmo, na lata ali. E começa a falar dizendo que ele é aquele garoto que não consegue se envolver com a menina, não sei o que, e que isso é feio, não sei o que. E o Augusto começa a próprio se esculachar também. Começa a falar: eu sou assim mesmo, não sei o que. E tipo, no final, quando eles param de falar de Augusto, o Augusto sai zangado da mesa e a avó de Felipe vai atrás dele. Eles vão parar numa gruta ali por perto. Nessa gruta, a avó do Felipe quer saber o que realmente aconteceu. Por que ele não consegue se envolver com uma pessoa por mais de 3 dias, né? E o Augusto simplesmente decide se abrir para a avó de Felipe e fala que quando ele era mais criança, ele estava na praia, ele gostava bastante de praia, e na praia ele vai conhecer uma garota, uma menina da idade dele, mais ou menos da idade dele, um pouquinho mais nova do que ele, que eles estão lá brincando, né, na praia. E ele vê um senhorzinho morrendo e vão lá. E eles dão tipo dinheiro pra ele, né? Pra ajudar em alguma coisa, o dinheiro que eles têm lá. E esse senhorzinho quer ver essas crianças. E quando ele vai ver essas crianças, ele fala, agradece e fala o que você tem a dar pra ele e o que você tem a dar pra ela. E eles dão lá o que eles têm, ela dá tipo uma coisa de cabelo e ele dá uma espécie lá de alguma coisa que eu não lembro agora, que foi realmente que ele deu. Aí eles dois trocam. Ele faz lá tipo uma amuleta, a mulher vai lá dentro e coisa lá, e faz tipo uma espécie de amuleta e dá um pra outro. E o homem ainda fala assim: no futuro vocês vão se casar. E ele sai com isso, muito feliz. Olha, eu vou me casar com ela, que bom. E tipo, ele tá muito feliz com isso. E depois começa um grito, né? Menino, vai embora. A mãe dele chamando pra ir embora, os dois, né? Aí ele vai e nunca mais vê ela, e ela nunca mais vê ele. Simplesmente ele não sabe quem ela deve ter crescido, porque já faz muito tempo, né?
quando eles eram crianças, eles estavam na praia, ele diz que é muito apaixonado por ela e que não consegue se envolver com outra pessoa porque para ele está simplesmente traindo ela. É como se ele tivesse dito para uma pessoa que vai se casar com ela no futuro e ele gosta muito dela, ele gosta, apesar de ser criança, esse amor só vai crescendo com o passar do tempo, ele quer saber quem é ela, quer encontrar ela, mas tem a possibilidade de ele não encontrar também, né? E a avó de Felipe dá conselho para ele, e muito conselho, e durante toda esse feriado que eles passam lá, ele vai começando a ter bastante amizade com a Moreninha, né? Ele se envolve com algumas meninas, mas ele tem muita amizade pela Moreninha e parece que ele vai começar a gostar dela. Ele tá começando a gostar dela. Quando ele vai embora, ele já tá gostando da menina, né? E já é tarde que ela tá indo embora. Aí, quando ele vai embora, eles são estudantes de medicina. E ele precisa ir embora para estudar, focar em tudo. E eles vão embora. E só que nos estudos, o Augusto não consegue parar de falar na Moreninha. Moreninha pra cá, Moreninha pra lá. Ele vai beber água, lembra da Moreninha. Ele vai se deitar, lembra da Moreninha. Então ele tá completamente apaixonado por ela. E ele volta lá outras vezes, porém não é uma ida assim que vai e passa muitos dias. Não, poucos dias, vamos dizer. E nessa ida lá, tem um tempo que ele volta lá. Mas quando ele volta consciente de que vai pedir a Moreninha em casamento. Ele quer se casar com ela. Quando ele pede ela em casamento, ele fala o seguinte, que quer se casar com ela. Porém, ele tá se sentindo traído. Ele conta a história da garotinha na praia e é como se ele estivesse traindo uma pessoa que ele ama muito e não sabe quem é. E tipo, pra surpresa dele, depois dele contar a história, ela simplesmente começa a ficar emocionada quando ele tá contando, né? Que é uma história muito linda que ele conta. A história do garoto e da garota, ela fica muito encantada com isso e começa a se emocionar. Ele pensa que ela tá emocionada. E no final ele descobre que a Moreninha é a garota da praia. Aí ele pula de felicidade, os dois trocam lá, dá o amuleto, mostra um para o outro uma espécie de amuleto, né? Tipo isso. E tipo, gente, é muito fofo essa parte, é muito romântico mesmo, não tem ideia. Tipo, no final o Augusto escreve o romance a Moreninha. Então, como o Augusto perdeu a aposta, né? Ele vai escrever um livro de romance a Moreninha, que é esse livro espetacular. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse resumo sobre o livro. Eu espero que vocês leiam, porque eu não contei tudo o que acontece, só abreviei de uma forma bem rápida, assim, um pouco sobre o que acontece. Eu não vou entrar em muito detalhe do que acontece na ilha, os romances que acontecem com os amigos, as coisas que acontecem. Tem muita coisa engraçada também. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, caso não for inscrito, e ative o sininho de notificação aqui do lado, que é para vocês ficarem por dentro de tudo que irei postar. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!